Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Aqui é Diego Pessoa, começando mais um Refletindo no Banheiro. E eu tô aqui diretamente do Shopping Pátio Brasil, em Brasília, depois de assistir o filme Batman vs Superman. E eu vim aqui falar com vocês a respeito deste filme. E nós vamos comentar a respeito deste filme, saber se ele realmente é um filme de heróis ou se é uma tese filosófica sobre Deus. Vocês que não assistiram o filme ainda, assistam e depois discutam aqui nos comentários. Você que já assistiu o filme, comente nos comentários. E nós vamos comentar vários elementos do filme, e não somente do filme, mas também a respeito das histórias dos super-heróis. Vamos nessa! E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo Refletindo no Banheiro. Como vocês viram mais cedo, eu estava no cinema, estava no banheiro do cinema, e depois de assistir o filme Batman vs Superman. E durante o filme me veio algumas coisas, alguns pensamentos que eu desenvolvi. Muitos de vocês, ao assistirem ou que já assistiram este filme, podem pensar que é mais um filme. Mas será que é apenas um filme de herói? É o que nós vamos comentar hoje no Refletindo no Banheiro. Primeiro, se você não assistiu Batman vs Superman ainda, este vídeo vem um alerta de que vai conter alguns spoilers e também que eu vou fazer muitos comentários precisos a respeito do filme. Se você já assistiu o filme, deixe seus comentários a respeito do que eu vou falar. Se você gosta de spoilers e não viu o filme ainda, assista ao vídeo e coloque logo seu joinha, inscreva-se no canal e dê sugestões através do seu comentário, que vai ser muito importante para nós, para os comentários dos próximos vídeos. Então, vamos seguir a linha, refletindo Batman vs Superman. Durante o filme eu fiquei pensando em algumas coisas que talvez muitas pessoas já pensaram, mas que se tornaram mais evidentes para mim neste momento. Depois de assistir Homem de Aço, depois de assistir o Batman vs Superman. Muito bom, pessoal. Então, Batman vs Superman. Primeiro, só quero avisar que esse vídeo não vai ser um vídeo resumo do filme, tá? Mas vai ser uma mistura de comentários. O primeiro comentário que eu quero fazer a respeito deste filme é que eu fiquei com uma certa dúvida se o Batman vs Superman é um filme de herói, um filme baseado em história em quadrinhos, ou uma tese filosófica a respeito do bem e o mal, ou uma tese filosófica a respeito de Deus. Por que eu pensei nessas coisas? Você, ao assistir o filme, ou você que já assistiu o filme, vai poder ver claramente algumas coisas. Antes de irmos para o filme, eu quero que vocês possam notar alguma coisa especial, primeiro, sobre o Superman, ok? Então, primeiro, nós todos já conhecemos a história básica do Superman, né? Aquele garotinho que veio de um planeta que estava em destruição. Então ele foi enviado à Terra. Aqui na Terra, vivendo num planeta totalmente diferente do seu planeta, ele acabou ganhando alguns privilégios. Beleza. Mas esse rapazinho, esse garotinho que veio à Terra de um estranho planeta, foi criado por pais terrenos e também ele se tornou o Superman, um salvador, um herói, aquele que viria salvar as pessoas de muitos perigos. E não só as pessoas, mas também o mundo. Vivendo na sua cidade, metrópole, e disfarçado como Clark Kent, vivendo no meio dos humanos, ele poderia então agir contra o crime, contra o mal também. E não só interno, terráqueo, mas o mal extraterrestre. O Homem de Aço já traz essa controvérsia a respeito de que o Superman está acima das capacidades humanas e de que ele não pode ser controlado. E ele mesmo dá um chega pra lá quando ele destrói o droide norte-americano. No filme Batman vs Superman, ele demonstra mais essa sua superpotência quando ele demonstra não ter nenhuma ligação aos direitos civis ou militares, né, do mundo, e principalmente dos Estados Unidos, no caso a qual a cidade de Metrópole faz parte. Tá, e aí, Diego? Por que você quis relembrar tudo isso? Vamos pensar na história de um bebê que foi enviado a este planeta, que nasceu e que se tornou um salvador, um herói, um líder que foi considerado, que foi adorado e venerado, que é chamado imortal. Vocês conseguem se lembrar de alguém com essas características? Certamente vocês vão encontrar em diversas culturas algumas semelhanças com
o Salvador Jesus Cristo. Agora pensem comigo, o Superman é um extraterrestre. Ele não pertence a esta terra. Certas declarações, Jesus Cristo diz que não é deste mundo, lá em João 8. Superman foi enviado à Terra e ele foi criado por pais mortais. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, foi adotado por um pai terreno. Superman foi considerado um herói, um salvador. No filme Homem de Aço, ele adquire uma grande popularidade em meio às pessoas por salvá-las. Jesus Cristo, além de todas as profecias bíblicas a respeito dele, ele veio ser o Salvador, ele curou, ele veio ser o herói do povo também. Então, com isso, nós podemos ver as semelhanças. Mas a maior semelhança ainda não está por aí. Vamos então um pouco mais à frente e vamos direto ao ponto no filme Batman vs Superman. Então, a respeito do filme, o Superman, depois de lutar com o Apocalipse, aquele monstro desenvolvido para poder destruí-lo, ele, ao mesmo tempo que vai destruir com a lança de Kryptonita, ele é perfurado pelo membro de ossificado do Apocalipse no peito e ele morre. Então ele é enterrado, só acontece todo o funeral, mas há uma cena muito peculiar neste momento. Após o Superman matar o Apocalipse e ele cai no chão de um lado, Batman chega perto e ele enrola o Superman na sua capa. Tá, era uma cultura da época, né, a respeito do cadáver. Mas prestem mais atenção em algumas coisas. E ele foi conduzido. Haviam duas mulheres ali com o Superman. A Mulher Maravilha e a Lois Lane. E coincidentemente, ou não, haviam sempre mulheres seguindo o Salvador Jesus Cristo. Elas faziam parte dos discípulos de Cristo também. Então, Jesus Cristo foi sepultado. E também, quem esteve no sepultamento do Superman, ele teve dois sepultamentos, né? Um como Superman, né? Com todas as condecorações, né? E também como Clark Kent, onde havia somente a mãe dele, Martha, e Lois, e Batman. Na verdade, Bruce Wayne. Bem, muito semelhante, não? Então, como o Superman poderia morrer? Então, é o que acontece. Nos finaizinhos, logo, está mostrando o caixão do Clark Kent. Depois da Lois deixar cair um monte de terra sobre o caixão, você consegue ver a vibração da terra sobre o caixão, mostrando que ele voltaria à vida. Por que isso? Mas o ferimento dele foi muito grave, o Apocalipse o perfurou com uma violência muito grande. Sim, mas se você lembra, o que aconteceu? Quando Batman usou a lança de Kryptonita e deu um corte no rosto do Superman, depois que o Superman teve contato com o Sol, lá em cima, depois que ele levou o Apocalipse lá para fora da atmosfera, ele tem uma cicatrização total, ele não tem marcas alguma dos danos causados pelo Batman, né? Depois que ele levou algumas surras, né, do Batman. Então, o que me faz crer de que a mesma coisa aconteceu. Depois que afastou-se a Kryptonita ali do Superman, ele vai se regenerar normalmente, né? As células kryptonianas vão reagir àquele dano e ele vai ressuscitar. Exatamente. Muito semelhante ao nosso querido, nosso Salvador Jesus Cristo. Pois é. Então esses detalhes, essas coisas me fizeram lembrar. Outra coisa, por que da estreia justamente na Páscoa? Foi na quinta-feira, chamada também Quinta-feira da Paixão, onde Jesus Cristo é preso e conduzido ao Sinédrio para ser julgado entre os sacerdotes judeus. E assim por diante começa todo o processo de sofrimento até a sua morte na cruz, às 3 horas da tarde da sexta-feira, segundo o calendário judaico. Então, esse foi o primeiro ponto. Se você concorda comigo, anote aí nos comentários. Se você não concorda, coloque nos comentários também, dê o seu joinha. Outros pontos que eu queria comentar agora também. Vamos para o ponto, a tese do bem e do mal e de Deus.
Outro ponto que eu achei interessante a respeito de Batman vs Superman é a respeito deste antagonismo da bondade de Deus. Lex Luthor demonstra em alguns momentos do filme algumas coisas muito interessantes. Quando ele está conversando com a senadora Finch em seu escritório, na verdade no escritório do seu falecido pai, há um quadro, nesse quadro há uma batalha de anjos e demônios, onde nós temos o arcanjo, creio eu que o arcanjo Miguel, descendo com sua espada, né, e com suas asas angelicais, combatendo os demônios do submundo com suas asas demoníacas. E Lex Luthor ele diz o seguinte: os demônios não vêm do inferno, eles vêm do céu, dando claramente, obviamente, uma menção. Se nós pensarmos como os demônios foram formados, foi justamente desta maneira, biblicamente falando, certo? O primeiro foi Lúcifer, que era um anjo de luz. Você pode acompanhar isso no capítulo 14 de Isaías, no Velho Testamento, na Bíblia. E ele se tornou um demônio. Ele era um anjo e se tornou um demônio, certo? Isso já vai criando um vínculo, né, com o sentimento religioso e cristão ao mesmo tempo, né? Porque se tratar de demônios especificamente e anjos e Salvador e Deus, ok? Beleza, vamos mais para frente. Lex Luthor, depois de fazer todo o seu plano, né, e ser descoberto, Superman aparece diante dele e o Lex começa a falar sobre Deus. E ele começa a falar como ele se tornou descrente de Deus. Ele começou a pensar da seguinte maneira: que se Deus existisse e fosse de todo bom, ele não era todo poderoso. Mas se Deus fosse todo poderoso, ele não seria de todo bom por permitir coisas ruins acontecerem, como, por exemplo, ele ser vítima do pai. Então, isso gerou o sentimento ateu ao Lex Luthor e por isso ele se tornou tão descrente. Agora, esse ódio que ele criou do Superman não ficou muito claro, né? Simplesmente pareceu uma inveja. Então, essa questão filosófica que o filme Batman vs Superman trouxe a respeito da bondade, que você não pode ser totalmente bom, mas você tem que ser permissivo em algumas coisas, isso vai te tornar também um pouco ruim, ou seja, que Deus ele criou o bem e ele também criou o mal como antagonismo, isso gera um conflito de pensamentos. Então, é muito interessante ver que o filme também traz a diferença dos pontos de vista. Então, o Bruce Wayne ele é afetado pelas consequências do Superman ter vindo à Terra. Porém, as ações do Zod não tornam o Superman responsável pelas destruições e as mortes que ocorreram. Porém, isso o Batman ou o Bruce Wayne não pode ver por ele estar demasiado irado pela situação que ocorreu. Então, nós vemos que tudo depende de um ponto de vista, certo? Ele julgou a situação, ele julgou o Superman a respeito disso. Então, nós podemos ver que nós devemos tomar muito cuidado com esse lance de julgamento, né, a respeito de pensar no nosso ponto de vista. O Batman estava focado ali, fechado, igual um cavalo com cabresto. E outro ponto interessante é de como a massa pode ser facilmente controlada e como nós podemos ser facilmente manipulados. Então, aconteceu aquilo que todo mundo esperava, né? O conflito entre Batman e Superman aconteceria por alguma coisa criada por outra pessoa, jamais por eles dois mesmos. Então, o que Lex Luthor fez foi armar ali uma cilada para poder fazer com que os dois entrassem naquele conflito, para ele atingir os planos dele que não ficaram muito claros, né? Mas para ele descartar o Batman da jogada e ao mesmo tempo ele ter um controle sobre o Superman. Não sei o que ele esperava, porque ele não teria um controle totalmente sobre o Superman. Ele esperava destruir, né, os dois, né, para continuar com seus planos malignos, que não ficaram muito claros a respeito do que era, mas ele queria impedir todos, por isso que ele estava vigilando, ele estava vigiando os meta-humanos. Nessa mesma linha de raciocínio sobre pontos de vista, nós podemos ver como nós somos facilmente manipulados, pois a massa ali, o povo, foi muito bem manipulado, né? Quando nós temos a explosão lá
Eu esqueci o nome lá do prédio, né, que eles se reuniram na comitiva lá com o Superman para conversar com a vítima, lá que aconteceu, no prédio das indústrias Wayne. Explodiram toda a bomba, conseguiram colocar todas as pessoas contra o Superman, que era venerado, transformaram até o Superman no Judas, né? Colocaram ele na forca e tocaram fogo também, então fizeram tudo isso. Foi muito interessante nesse filme ter essas abordagens, né? Sobre o controle da massa, sobre a mídia influenciando também, ok? Nós temos também uma outra visão, por exemplo, a visão de Gotham a respeito do morcego, do Batman, e também a visão de outras massas, como Metrópole, né? A visão de outra parte da mídia sobre Batman. E a mesma coisa sobre a visão do Superman. Nós temos os haters, Superman haters e Superman lovers, ok? Também tivemos essas duas coisas. Particularmente, eu estava torcendo muito para o Batman, para que ele desse uma porrada ali no Superman, e foi realmente o que aconteceu durante um tempo. Eu e minha namorada, a gente conversou um pouco, viu que era injusto, né? Porque ele trouxe o Superman para as condições dele, e eles não lutaram de homem para homem, né? Ele com aquela armadura lá, deu um pau no Superman e tudo mais. Foi interessante a briga, né? Não vou dizer que não foi, mas foi muito interessante mesmo, né? Aí realmente foi injusta, né? Se ele quisesse realmente lutar com o Superman de homem para homem, colocava a Kryptonita ali do lado e lutava os dois, ele sem armadura, né? Só com suas técnicas de luta. E aí eu queria ver realmente se ele ia conseguir fazer danos, né? Causar muitos danos ao Superman, como ele causou com aquela armadura. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu fiquei louco para gravar esse vídeo. Eu saí do cinema assim, fui gravando logo ali lá para vocês verem um pouco, né? E eu espero os comentários de vocês aí embaixo para que a gente possa criar uma discussão. O que vocês acharam de Batman vs Superman, a origem da justiça? Realmente uma tese sobre Deus, sobre o bem e o mal. E também quem que foi o seu favorito, né? Você que ainda não assistiu Batman vs Superman, quem foi o seu favorito? Né? Ou você que já assistiu, quem foi o seu favorito na luta, né? Batman vs Superman. Falar também que eu gostei muito ali da participação da Mulher Maravilha.